Hoje é dia de falar de função do primeiro grau, vamos nessa! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, o meu nome é Fábio e hoje a gente vai começar a falar de função do primeiro grau. Vamos falar um pouquinho das propriedades mais fundamentais e vamos fazer um exemplo prático para a gente começar, beleza? Mas antes da gente começar com o nosso assunto propriamente dito, muito importante, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal Matemática em 5 Minutos, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. E vamos ao que interessa. O que é uma função do primeiro grau? Bom, ela é também chamada de função afim, tá? Então quando você escutar função afim, a gente está falando da função do primeiro grau. E ela sempre tem esse formato f de x é igual a ax mais b. É isso que define a função. Sendo que a e b são números na realidade, né? A gente escreve nesse formato cheio de letra, mas na verdade a e b são números, eles pertencem ao conjunto dos números reais, sendo que o a ele não pode ser zero, tá? Essa é a restrição. Então vamos lá ver uns exemplos que acho que vai ficar mais claro, tá? Exemplo A, f de x é igual a 2x mais 5. Vamos definir quem é A e B? Bom, o A sempre está multiplicando o x, né? E o B é o que a gente chama, vai ver depois um pouquinho, de termo independente. Ele está sozinho ali sem multiplicar o x, tá? Então, nesse caso aí, o A é igual a 2 e o B é igual a 5. Tranquilo, né? Vamos lá para o exemplo B. f de x é igual a x mais 3. E, Fábio, agora enrolou, né? Não tem ninguém aí multiplicando x. Bom, quando não tem ninguém multiplicando x, na verdade ele está sendo multiplicado por 1, né? 1 vezes x é o próprio x, então ele fica omisso aí, tá? Então nesse caso aí, o A é igual a 1 e o B é igual a 3, tá bom? Exemplo C. f de x é igual a menos 3 mais x sobre 2. Ih, Fábio, agora complicou. O A é o menos 3? Não, cuidado. O A não é o cara que vem na frente aí, né, na igualdade. Eles podem trocar. O A é sempre o termo que está multiplicando x, né? Pô, Fábio, mas não tem ninguém multiplicando x. Na verdade, o x está sendo dividido por 2. Quando um número é dividido por alguém, na verdade, é a mesma coisa, ele está sendo multiplicado, né? Quando ele está dividido por 2, na verdade, a gente está multiplicando ele por 1 sobre 2, né? Por 1 meio, tá? Então, 1 dividido por 2 vezes o x é a mesma coisa que x sobre 2, tá bom? Então, nesse caso aí, o A é 1 meio, tá? E o B? O B é 3? Não, o B é menos 3, né? Repara que ele tem um menos aí na frente dele, tá bom? Cuidado só com as pegadinhas. Beleza, exemplo D. f de x é igual a 0,75 vezes x. E, Fábio, só tem um cara multiplicando x, né? Não tem um sozinho ali que você falou, né? Cadê o B? Bom, quando não tem ninguém sozinho, é porque ele vale 0, tá? Então, nesse caso, B é igual a 0. E o A é o próprio 0,75, não tem problema em ser decimal, tá bom? Então, A igual a 0,75, B igual a 0 nesse caso, beleza? Vamos lá para o nosso exemplo prático. O funcionário de uma fábrica ganha R$1.000 fixo, acrescidos de 30 centavos por cada peça que ele produz, tá bom? Letra A. Qual função representa o salário total do funcionário em relação ao número de peças produzidas por ele? Aqui a gente tem que saber duas coisas fundamentais, tá? Então é o seguinte, ó, quando ele pede uma função que representa alguma coisa, essa coisa que a gente quer saber é sempre o resultado da função, você concorda? Não? Então, ó, a função que representa o salário do funcionário, ou seja, a função está resultando no salário total do funcionário. Lembra lá dos conjuntos, A e B, que a gente tinha uma função que ligava os conjuntos? Bom, o contradomínio é o resultado da função, né? São os elementos que são o resultado da função. Então, nesse caso o que a gente quer achar é sempre esse f de x, tá? Esse resultado da função. Então, o salário total do funcionário ele vai representar pra gente o f de x ou o y, tá bom? Bom, o que eu preciso saber para poder calcular o salário do cara? Não é o número de peças? Então, o número de peças é o valor de x, tá bom? Então, nesse caso aí, x representa o que... Eu botei assim, ó, x representa o que precisamos saber para descobrir o que queremos, tá? Nesse caso aí é o número de peças. Então, vamos lá escrever a função. Como é que eu vou saber o salário dele? O salário dele é o quê? Não é 0,3, que é o 30 centavos, né, vezes o número de peças que ele produziu, mais a parte fixa dele, né? Então, f de x, ó, é 0,3 vezes o x, que é o número de peças, mais 1.000, tá bom? Essa é a lei da função nesse caso aí. Vamos exercitar aquela questão do a e b. Quem seria o a e quem seria o b nessa função? O a não é o termo que multiplica o x? Nesse caso é o 0,3, né? E quem é que está sozinho aí? Não é o 1.000? Então ele é o b, tá bom? Então tá aí, ó. A igual a 0,3 e B igual a 1.000. Beleza? Letra B. Qual seria
seu salário se ele produzisse 2.000 peças? Bom, então a gente está... O que o enunciado está falando para a gente? Ele está falando, olha, se o X é igual a 2.000, né, não é isso? O número de peças não é o X. Se o X é igual a 2.000, quanto que vai ser o salário dele? Então vamos calcular, ó, F de X, então é F de 2.000, né? É igual a 0,3, né, que é os 30 centavos, vezes o número de peças, que é 2.000, mais os R$1.000 fixos que ele ganha. Então isso aí vai dar 0,3 vezes 2.000 dá 600, mais o 1.000. Então o resultado é R$1.600 seria o salário dele se ele produzisse 2.000 peças. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de função do primeiro grau. Se você gostou, clica nesse curtir aqui embaixo, é muito importante pra gente. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. Vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, abraço!